Oi, nono ano, tudo bem? Espero que sim. Nossa primeira aula de língua portuguesa desta semana. Aproveite muito para adquirir cada dia mais conhecimento. Vamos lá? Aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Mensagem do dia. Viva um dia de cada vez. Foque-se nas coisas boas da sua vida e sorria, mesmo quando não parece haver razões. Você é um ser especial, você está vivo. Essa é a razão mais esplêndida para se comemorar. Então sorria, faça com que o seu sorriso ilumine a vida das pessoas que te rodeiam. Então, vamos lá para a nossa aula? Nossa aula de número 16. Nosso assunto será sobre a vida reinventada nos romances, gênero textual romance, nosso livro didático, páginas 55 a 60, nosso visto de número 13. E também faremos a correção do livro didático, nosso visto 1, páginas 2 a 7. Vamos conhecer um pouco mais do gênero textual romance, que consiste em uma narrativa longa, escrita em prosa. Seu surgimento e popularidade remete ao século XVIII, quando ele tomou o lugar das epopeias, longas narrativas em versos. Por tratar-se de uma narrativa, o romance possui uma ação, lugar onde ela ocorre, tempo em que ela acontece, personagens que a realizam, uma trama e um ponto de vista, isto é, a perspectiva do narrador. Como todo gênero textual que consiste em uma narrativa, o romance terá um narrador, que a história será vista sobre a perspectiva dele, terá um lugar onde ocorrerá o tempo e os personagens e o ponto de vista da trama. Vamos relembrar como são os textos em prosa? Bom, é fácil. Normalmente, quando escrevemos bilhetes, cartas, quando contamos histórias, damos nossa opinião sobre algo, estamos usando a linguagem de prosa. O que identifica o texto em prosa é a sua divisão em parágrafos. Essa é a diferença do poema, da poesia para o texto em prosa, porque ele é escrito em parágrafos. O aproveitamento contínuo da linha até o final e ausência de rimas, ou seja, não terá rimas e vai ser escrito em parágrafos. Essa é a diferença do texto em prosa para o texto em poema. Bom, lá no início nós dissemos que os romances, o romance em prosa ficou no lugar das epopeias. Então vamos saber o que são as epopeias. Contando, espalharei por toda a vida. O que é uma epopeia? Podemos dizer que a epopeia é uma narrativa em versos. Lembrem-se que o romance é escrito em prosa, já a epopeia é escrita em verso. Isto é, uma história que alguém conta e que tem a forma de um poema. De quem falam as epopeias? As epopeias celebram os feitos grandiosos de heróis, sejam eles lendários ou personagens históricos. Temos aqui alguns exemplos de epopeias, como Vasco da Gama e o povo português em Os Lusíadas, Aquiles na Ilíada, Ulisses, Odisseia e Enéas em Eneida. Bom, vamos ver algumas características desse gênero textual. O romance caracteriza-se por uma narrativa longa, com muitos personagens, espaços variados, tempo ilimitado, vários conflitos e um enredo completo. Em parte considerável dos romances, o enredo é narrado em primeira pessoa pelo próprio personagem principal, de modo que a obra pareça autobiografia imaginária. Em grande parte dos romances do século XIX, o romancista narrador intervém frequentemente na narração, interrompendo-a por meio de reflexões sobre os acontecimentos e os personagens. Então, quem gosta aí desse gênero textual sabe que é uma das principais características em primeira pessoa, como se ele, o próprio narrador vai contando os fatos que a história vai se desenrolando como se fosse uma autobiografia. Bom, vamos ver a estrutura do gênero textual romance. Tem uma narrativa longa, densa e problemática. Personagens fictícios, descrição detalhada das personagens, narrador
personagem, observador ou onisciente, mobilidade da trama, diversos espaços e lugares, possibilidade de uma história secundária, narrativa cronológica e psicológica, diversos núcleos dramáticos, complicações sentimentais, biológicas, sociais e financeiras, tendência conflituosa das personagens, busca por resposta das injustiças e das insensibilidades do mundo interior e exterior, abordagem interina de problemas, da problemática das personagens. Quem gosta desse gênero textual sabe que principalmente a trama e os conflitos é um grande, vamos dizer assim, chama para se gostar desse gênero. As complicações aí biológicas e sociais, muitas vezes financeiras também, porque na maioria dos romances acontece que a mocinha da história se apaixona pelo vilão, isso daí é uma abordagem psicológica, dos opostos se atraem, e as abordagens também da problemática das personagens, ou seja, muitas histórias de romance, como um exemplo as novelas. Novela é um gênero textual também, mas entra aí nesse clima de romance por causa da narrativa e desse núcleo dramático. Chegou a hora da nossa atividade. Pega o seu livro didático e vamos lá. Vamos ao nosso livro didático na página 55. A vida reinventada nos romances. Primeiramente, começaremos com a literatura é isso. Ela é um mecanismo em que você sai do seu mundo, seja ele rico, pobre, amplo, estreito, para conhecer um outro mundo e viver experiências notáveis dentro dele. E, ao viver dentro daquele mundo, você está se reinventando, não somente na condição de leitor, mas também na condição de sujeito. Ou seja, quando você lê, você abre aí um mundo de possibilidades, um mundo para você se reinventar, se reconhecer e conhecer seus verdadeiros gostos. Página 56. A fresta aberta pela imagem, nesse caso a ilustração, torna-se, portanto, uma brecha para viver experiências sensoriais, imaginativas, desafiadoras, estéticas e de total fruição, ou seja, de total prazer de descobrir algo novo. Vamos lá. Romance, nós temos aqui duas capas de dois livros. Uma é da capa do livro de Ângelo, a ilustração é do Ângelo, o autor é o Hemingway, O Velho e o Mar. E outra capa é do nosso conhecido Moacir Clear, Max e os Felinos. A pergunta será: pergunta 1. Espiando pela fresta das capas do romance O Velho e o Mar e Max e o Felino, o que você pode entrever? Ou seja, o que você pode prever que será ter uma ideia vaga de que falará cada livro desse. Olhando essa capa, nós vemos aqui o rabo de uma baleia, sangue. Você imagina o quê? E de Max e os felinos, o que você imagina? Uma canoa, um felino em cima. Você tem que me dizer, na pergunta 1, o que você prevê aí que acontecerá. Você pode responder até aqui no cantinho mesmo do livro, que é uma pergunta bem singela. Pergunta 2. Vamos falar da não leitura. A não leitura não é a ausência da leitura. Ela é uma verdadeira atividade, que consiste em se organizar em relação à imensidão de livros, a fim de não se deixar submergir por eles. Por causa disso, ela merece ser defendida até ensinada. Bom, 2. Você conhece a história dos romances, O Velho e o Mar e Max e os Felinos? Diga que sim ou não. É possível falar de um livro ou de livros que não lemos? Sim ou não? Como funciona uma leitura literária? Você tem um palpite? Então, aqui nós temos 3 perguntas, eu tenho que ter 3 respostas. Professora, eu posso fazer a pergunta 1 e pergunta 2 no meu caderno? Pode sim. Coloque só o número da página 56, livro de atividades, e coloque as respostas da questão 1 e 2. Nós teremos aí até a questão 5 para você responder no seu caderno. Melhor, porque não tem espaço no nosso livro. Continuando.
Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer, ou seja, os clássicos da literatura, como Machado de Assis, Lima de Barreto e outros escritores, eles não terminam a história, fica aquela incógnita. Por isso viram um clássico tipo Capitu. Ninguém sabe quem matou Capitu, se foi Bentinho, se foi outra pessoa, e esse mistério paira no ar até hoje. Então ele virou um clássico da literatura. Essas questões dirigem-se particularmente aos leitores que ainda não leram esses clássicos, os que já estiveram no barco minúsculo no meio do oceano, com uma fera e um homem ou pescaram em alto mar. Juntos com o velho solitário, podem participar de suas compreensões sobre as obras ou dando palpites. Vamos lá, página 57. Diz o seguinte: só uma observação aqui, nós temos mais 3 perguntas para serem respondidas no caderno. Terceira, as capas do romance O Velho Mar e Max e os Felinos sinalizam para os leitores que os dois romances fazem dos animais, um peixe e um felino, um animal escrito. De certa forma, uma análise cuidadosa das imagens leva a pensar também sobre o sentido dos termos animalidade e humanidade. E esse pensar conduz às perguntas: o que é o animal? O que é o humano? Como você responde a essas questões? Então, gente, nós temos aqui o que é um animal. Você vai descrever no seu ver o que é um animal, o que é um ser humano, ou o que é o ser humano, e como você responde essas questões. Responda essas questões, porque o animal, tananã, e o ser humano, tananã. Então, formule aí a sua resposta. Quarta questão. O felino ilustrado na capa do romance Max e os Felinos está camuflado. Você concorda com essa afirmação? Explique sua resposta, lembrando que estamos no universo literário, ou seja, no universo imaginário. Camuflagem é mimetismo, são fatores adaptativos totalmente diferentes. Na camuflagem, o animal tem a vantagem de poder se confundir com o ambiente, já o animal mimético se parece com outro animal. Ele fala que o tigre, ou seja, o felino de Max e os Felinos, ele está camuflado por quê? Porque se você observar na capa do livro de Moacir Clear, dá para confundi-lo com o ambiente que ele está ali em cima da canoa, o céu. Então, na capa dá para confundir um pouco. Então, explique sua resposta. 5. Compare as ilustrações da capa de O Velho Mar à imagem que ilustra um trecho desse romance para concluir. Porque a capa mostra apenas a cauda do peixe. Mede 5,50 metros de cabeça a cauda, disse-lhe o pescador que estivera medindo o peixe. Então, porque no seu achismo, é uma hipótese, você acha que aparece somente a cauda do peixe? Por que será? Porque ele era muito grande? Porque quis enfatizar aí uma parte do peixe? Formule sua resposta. Em 1936, Ernest, então um repórter, escreveu para a revista Esquire um pequeno artigo em que descrevia a aventura do velho pescador cubano em sua luta para fisgar e trazer à terra, preso ao seu bote, um merlim gigantesco. O embate durou 2 dias e 2 noites. Então, a história, ela conta, a história de Santiago conta e se referia a ela. E foi tomada em 1951 e se transformou no romance O Velho e o Peixe. Aqui está falando um pouquinho do escritor, onde ele nasceu, que ele escreveu, dizendo que O Velho Mar ganhou, em 1954, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele também escreveu romances como Adeus das Armas ou Por Quem os Sinos
os sinos dobram, além de ser citado o Velho Mar, consagrado um autor como um dos mais importantes escritores do mundo. Em julho de 1961, então muito doente, perturbado, suicidou-se. Triste fim de um escritor famoso. Então, vamos lá para a próxima página, que será a página 58. Bom, embarque nessa aventura, acompanhando Santiago, o velho pescador, antes da pescaria que vai mudar a vida dele e talvez a sua. Aqui nós temos um trecho do livro O Velho e Mar. Aqui são as páginas, página 13 a página 16. Depois de ter lido a história, questão número 6. Quem está narrando esse trecho de O Velho e Mar? Para justificar sua resposta, transcreva uma passagem do texto e compartilhe com seus colegas. Ou seja, quem está narrando? É o narrador que está participando da história, que seria em primeira pessoa, ou é um narrador em terceira pessoa? Me diga se está em primeira ou em terceira pessoa e depois diga se ele está participando ou não da história. Se ele estiver participando, coloque um trechinho entre aspas, e se ele não estiver participando da história, coloque um trecho que entre aspas também, que mostre que ele não está participando. Questão 7. Experimente mudar o foco narrativo do trecho a seguir, narrando do ponto de vista de Santiago. Compare sua resposta à de um colega. No momento você não vai comparar, mas você fará a questão. Ele era um velho que pescava sozinho em seu barco, na Gulf Stream. Havia 84 dias, não apanhava nenhum peixe. Nos primeiros 40, levaram em sua companhia um garoto para auxiliá-lo. Então, gente, você fará como se o Santiago contasse esse trecho. Transcreva nas linhas abaixo. Questão 8. O narrador de O Velho Mar vai entremeando sua narrativa com passagens descritivas. Releia todo o trecho, esquematizando a sequência seguida pelo narrador para apresentar Santiago ao leitor. Apresente sua resposta ao grupo de colegas. Primeiramente, você vai dar aí as características, porque o narrador ele vai começando contando aí como é que era esse pescador. Então, você vai dizer quais eram as características do Santiago, magro, ele era seco, e como é que ele era, se ele era novo, velho, se ele tinha rugas ou não. Então, dê as características dele, conforme o narrador vai citando no decorrer da história. 9. Você deve ter observado que o garoto não é descrito nesse trecho de O Velho Mar. Também não é no restante da obra. Você considera essa omissão um erro, um esquecimento do autor ou foi intencional? Justifique sua opinião, depois, se julgar necessário, encontre espaço na narrativa para encaixar uma descrição desse personagem e compartilhe sua resposta. Então, o que você acha? Você acha que foi proposital ele não ter mencionado características do menino? Não ter dito como ele era, a fisionomia, se era magro, baixo, gordo, como ele era, só deu algumas características aí, vamos dizer assim, psicológicas, porque ele disse que o menino o ajudava, então era um bom menino. Então, coloque aí, se você julgar necessário, coloque também um pedacinho da narrativa que descreveria o espaço dentro dessa narrativa, dentro da história, que daria para você descrever o menino. Queridos, iniciaremos a correção do nosso livro didático. Quero destacar que os alunos que me enviaram as fotos e registros com suas atividades respondidas, eu já avistei, computei o seu ponto de participação e você já garantiu o seu ponto porque você tentou responder e respondeu corretamente. Acredito eu que você respondeu corretamente todas as questões. Nós aqui vamos ressaltar as questões uma por uma para que você
Verifique se sua resposta está coerente. Vistei o seu livro, vistei as fotos, calculei sua participação. Agora você verificará se as respostas estão corretas. Quero ressaltar também que sua resposta não precisa estar idêntica ao do livro didático, mas tem que estar dentro desse contexto. Por quê? Tudo que nós estudamos vai ter na lista de atividades, que será passado em outro momento, e nas avaliações. E todos esses dois itens equivalem à pontuação bimestral. Então, vamos lá. Vamos para a nossa correção do livro didático. Iniciaremos aqui pela página 2, que diz escola, lugar de opinião, porque ocorre o efeito ilha urbana de calor, que fala sobre a cidade, a zona rural, fala sobre os efeitos que o asfalto pode causar aí na formação de ilhas de calor. Então, aqui mostra a foto de uma zona rural, um desenho, e de uma cidade que diz que de 3 a 10 graus mais quentes do que na zona rural. Fala aqui da absorção e retenção de calor, menor na zona rural e maior na zona urbana, transpiração das plantas e evaporação da água e do solo, e penetração de água. Vamos lá para a página 3. Na página 3, temos a seguinte pergunta: de nossas atitudes hoje depende o futuro, preservar ou asfaltar? Pergunta 1. Ao finalizar o título com um ponto de interrogação, a autora do texto instaura uma polêmica marcada por alternativas diferentes. Que polêmica é e como ela se relaciona com a questão climática em estudo? Registre. Nós temos aqui uma opção de resposta que diz, primeiramente, que a polêmica é: deve-se asfaltar ou deve-se preservar? E a outra pergunta é que questão aí, o que tem a ver essa questão com o clima? Tem a ver o quê? Que lá no nosso desenho diz que o asfalto impede a absorção do calor e contribui para a formação de ilhas, dessas ilhas de calor, tornando o ambiente mais seco e prejudica aí a preservação desse meio ambiente. Questão 2. De acordo com o título, que comportamento a autora espera das pessoas? Explique sua resposta. A autora valoriza a atitude participativa das pessoas, incluindo-se no grupo. Além disso, ela deixa evidente o futuro dependendo da escolha que as pessoas fizerem atualmente. Então, se você escolhe preservar, com certeza nosso futuro será muito melhor, porque nós vamos ter um oxigênio de qualidade, vamos ter a floresta preservada. Na página 4 diz o seguinte: leia agora o texto integralmente. De nossas atitudes hoje depende o futuro, preservar ou asfaltar. Você fará a leitura de todo esse texto que está na página 46. Você fará a leitura de todo o texto que está aí na página de número 4. O texto termina na página número 5. Questão 3 diz o seguinte: depois de ler o texto integralmente, retome suas anotações sobre a discussão anterior e responda. Letra A. O texto atendeu às expectativas criadas pelo título? Justifique sua resposta. Bom, resposta do livro é sim. O título menciona a polêmica comentada no texto, preservar ou asfaltar, ou seja, mostra que há uma oposição entre essas duas possibilidades. Se você colocou que sim, e colocou aí sua resposta dizendo que o texto ele mencionava a polêmica preservar ou asfaltar, está correto. B. Ter conhecimento prévio a respeito da formação das ilhas de calor é um dos fatores que provocam esse fenômeno. Ajuda a compreender as questões ambientais envolvidas na discussão apresentada no texto, ou é um conhecimento desnecessário? Justifique a sua resposta. Você acha que conhecer essa parte das ilhas de calor e a sua formação é importante para você? É importante para a compreensão do texto?
me diga sim ou não e justifique a sua resposta. Senhores, eu quero ressaltar que quando temos uma pergunta e está para você justificar a sua resposta, você terá que justificar. Se você colocar só sim ou não, não vai estar correto, porque está pedindo para você justificar o seu posicionamento. Então, não deixe de justificá-lo. Quarta questão. Ainda no primeiro parágrafo, a autora menciona a criação de um decreto. Para que esse ato administrativo foi criado, então? Esse decreto ele foi criado para quê? Está lá na página do livro, na página 4, vem dizendo que o decreto foi criado para a instalação do Parque Sucupira 1. Questão 5. Considerando um decreto apresenta situações não detalhadas pela lei, ou seja, ele não obriga ninguém a fazer ou deixar de fazer algo. O decreto de 2000 efetivamente criou o parque. Que parte do texto comprova essa afirmação? Então, diz aí que o decreto ele não criou o parque, apenas detalhou as leis que poderiam levar à sua criação. O terceiro e metade do quarto parágrafo confirma essa ideia. Entende-se que, apesar do decreto, as obras da Prefeitura para pavimentação asfáltica do local se desenvolveram. Se a sua resposta estiver parecida com essa resposta, não precisa estar idêntica, estará correta. Questão de número 6. Com a publicação do decreto, a polêmica em torno da preservação da área nativa foi resolvida? Você vai dizer sim ou não. E que parte do texto comprova isso? Então, aqui diz que não. Então, eu tenho a parte aqui que é no quarto parágrafo, vem dizendo que, novamente, a polêmica entra acima, que não quer o asfalto e sim a preservação da nascente à prefeitura municipal. E também temos uma parte no quinto parágrafo, outros moradores são favoráveis à construção do parque, pois haverá a conversação das minas. Então, gente, você responda o não e diga aí qual é o parágrafo. 7. Que aspectos a autora do texto escolheu para abordar no primeiro parágrafo? Bom, respostas corretas, letra B e letra C. Vamos lá para a próxima página, página de número 6, que vem dizendo o seguinte. Gente, vamos fazendo as correções, por favor. Vem pedindo aí para você relacionar as colunas, considerando as condições de produção e de percepção desse texto. Temos aqui as enumerações de 1 a 9 e as alternativas que estão corretas, ok? Certifiquem-se que os senhores enumeraram corretamente. Questão número 9. Nos parágrafos 2, 3 e 4, a autora emprega recursos linguísticos para situar o leitor em relação à polêmica discutida. Letra A. Identifica as expressões iniciais destes parágrafos. Que função elas exercem no texto? Então, as expressões são antigamente, quer dizer, na época, depois de alguns anos. Todas elas exercem marcadores temporais, ou seja, a marcação de tempo. Letra B. Nesses parágrafos, a outra classe gramatical tem função semelhante às expressões indicadas na letra A. Qual delas? Classe dos verbos. A maioria das formas verbais são flexionadas nos tempos passado, pretérito perfeito ou pretérito imperfeito do indicativo. Letra C. Pode-se dizer que nesses parágrafos a autora informa o leitor sobre a contextualização histórica da polêmica, porque diz quando essa polêmica foi gerada. 10ª questão. Considerando os parágrafos 2, 3 e 4, indique nos parênteses o número do parágrafo a que pertence a ideia síntese. Nós temos as respostas. Letra A, número 4, letra B, número 3, letra C, número 2, letra D, número 3, letra E, número 2 e letra F, número 4. Vamos lá, questão 11.
Sintetize a situação-problema em torno da qual se constrói o texto. Então, a situação-problema girou em torno do asfaltamento da área em que a mata nativa em Minas